Hibcast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com nossos hosts. Matheus Bittencourt, o cara que gostaria de ter colocado IA pra fazer a obra da cozinha dele. E... Alan Braz, o cara que estava essa semana conversando com o marceneiro sobre IA. E chegamos ao nosso segundo episódio dessa temporada, Matheus. Bem-vindo. Pois é, obrigado, gente. Realmente, Alan, até em obra eu penso em IA, né? A gente tava colocando IA na nossa vida. A bolha então, estourou mesmo, Matheus. A gente estourou, consegue conversar de IA sobre todo mundo. E essa semana fomos em eventos muito diferentes. Então você foi num evento excepcional. Fiquei com muita inveja da Crew AI aí no Rio de Janeiro. Então conta um pouco pra gente como foi esse evento, o que aconteceu, organização, conteúdo. Dá uma palhinha aí. Com certeza, meu amigo. Sentimos sua falta, mas eu acho que, assim, de verdade, eu tô, assim, ainda em êxtase do evento, porque foi um evento, o pessoal saber, assim, em exclusividade, né? Dar mais detalhes aqui no nosso pull request. Foram 3 meses de negociação, né? Pra trazer o evento aqui pro Brasil. Foi um evento global, né? Eu vi que aconteceu em vários lugares. Exatamente, um evento global criado pela Crew AI, para falar sobre Enterprise AI Agent. Então, assim, mas não era só se inscrever, você tem que submeter um formulário, passar por uma pré-avaliação com os executivos da Crew AI. Eu falei com o co-founder e com a gerente global de vendas da Crew AI. Então, assim, para trazer, e eu lembro na minha devolutiva para eles, para convencê-los, que eu tava... Acho que, de uma forma geral, foram 20 cidades. Só na Índia foram 10, né? Mas, assim, tirando o fator Índia, mas, assim, foram algumas cidades pingadas pelo mundo, né? E aí, para fazer a aprovação aqui da nossa submissão aqui pro Rio de Janeiro, eu lembro que eu mandei um e-mail, né, com cópia pro João Moura, falando assim, o evento vai ser no Brasil, ele é brasileiro, né? Então, assim, pra gente trazer isso pra casa é muito importante. E, irmão, caramba... Assim, eu virei o final de semana, eu tô viciado nesse assunto de AI, gente. Cara, né? Então, eu acho assim, eu não sei se todo mundo, eu ainda também tô bem iniciante em agentes, mas em um minuto, o que é a Crew AI, por que ela é tão relevante, por que foi esse boom tão grande? Perfeito. Eu acho assim, virou de uma forma geral. Aqui. Não, é um papo de amigos, Eu acho que de uma forma geral, assim, a Crew AI, o ponto deles foi... eu acho que até o Gustavo, né, que até fez essa parte aqui na parede, falou uma coisa muito boa. Ele é um açúcar sintático mais fácil para você escrever, né? Então, assim, eu adorei essa definição, porque eu acho que a ideia da Crew AI, que eu acho que bombou tanto, é pegar uma coisa muito técnica, né, no início até bem baseado em LinkedIn, e escrever assim, o que você quer fazer para criar um agente? Você escreve em linguagem natural. Qual é a role dele, qual o objetivo, e adiciona as tarefas. Então agora o nosso pensamento, assim, no evento eu falei muito isso, né? É como de fato você estivesse criando um time. Então você vai criar um agente ou um funcionário. Você vai falar qual o objetivo dele, né, qual é a função dele, e você adiciona as tarefas que elas se conectam com as ferramentas que ele vai fazer. E aí quando você cria uma crew, uma equipe, você fala, eu tenho uma pessoa que é o júnior, ele fala com o pleno, que fala com o sênior. Ou essa pessoa de tecnologia fala com o cara de negócio. E aí eles rodam e o efeito, eu acho que o output faz o motor muito por melhor. Trás e a conexão. E a conexão com as ferramentas, essa lógica, né, de negócio. Então sai daquela coisa de só escrever, né, um prompt. É o que eu falei muito no evento. Gente, o prompt agora, escrever prompt, é tipo o inglês e o Excel. Tem que saber já. Não é mais diferencial. Então agora, que no mundo de agentes, o prompt ele virou também a lógica de programação praticamente, né? Porque você vai ter que conectar várias chamadas a modelos de linguagem e o prompt acabou sendo o seu código, né? O seu código fonte são vários prompts para ligar as lógicas e chamadas dos outros agentes. Mas ele é baixo nível, né? Ele não é... Ontem também no evento que eu fui teve uma definição que eu nunca tinha ouvido. Tem o high code, o low code e o no code. Né? Que, tipo, pelo que eu entendo assim, se eu quero fazer um agente programador, high code, é LangChain, Python na mão, do jeito que eu quiser. Sim. Então, pelo que eu tô entendendo, o Crew AI, ele é um semi-low code, assim. Você vai via prompt e ele faz a programação por trás das chamadas muito.
Ele abstrai, eu acho, talvez todo o código, acho que fica mais fácil escrever. Você pode escrever, inclusive, com YAML. Eu acho que facilita, inclusive, bastante. Né? Você faz o YAML e já está criando o seu agente, a sua tool, a sua crew, de uma forma geral. E assim, e aí que tá, eu acho que o grande ponto da produtividade, de uma forma geral. Então, quando a gente fala sobre agente, é justamente... Eu lembro que eu fiz um curso com, na época, o diretor da OpenAI. Ele falou, acabou os cargos de analistas. Os analistas vão ser agentes. O Leandro, o Leandro não. É até uma errata do episódio anterior. O Lourenço Taborda falou isso lá no nosso episódio do podcast. Que ele tava falando que o arquiteto, como foi a frase dele? O arquiteto de soluções morreu. Morreu. Não, eu lembro a provocação. Que é um analista. Então, Lourenço, desculpa assim, aí errar o seu nome, mas... Vamos mandar lá na comunidade do WhatsApp esse link desse episódio, que foi muito legal. Sim. Não, foi super técnico, acho que assim, de uma forma geral. Então, é isso. A gente agora caminha para ser o coordenador de agentes. Coordenador de agentes. E como foi o formato do evento aí? Foram palestras, teve então, workshop? Assim, como que teve? O que teve? A gente, olha, fiquei impressionado, porque a gente começou o evento por volta de mais 5h30, 5h45. E assim, tava lotado, a gente teve que pegar a cadeira, aquela coisa toda, o pessoal veio em peso. E assim, a gente começou com toda uma abertura, foi sair do básico de agente ao avançado. Então a gente falou o que é um agente, como é que faz, como é que roda, já abriu o Jupyter Notebook, né? Rodamos e tal, um agent, um multi-agent já com CrewAI. Depois a gente foi comentar como é essa ideia em mundo open source, o time de pesquisa vem em peso, né? Para falar que assim, o mundo, né, tem vários frameworks, várias LLMs, e agora com a gente. Que, irmão, assim, eu vou muito em cliente, né? E aí abre tem um outro papo universo, né? Porque assim, tem muito papo de governança de dados, né? Porque a gente fala sobre IA, mas começa com dados, né? Sem dados não tem IA. Então, assim, como a gente governa os dados, agora a gente tá falando de como governa as IAs, mas eu preciso governar os agentes. Porque a gente tá falando de rodarem de uma forma autônoma, né? Como é que eu tenho monitoramento, observabilidade, aquela coisa toda, e tudo isso conectado, é Matrix, né? Medo, então, medo, assim, muito medo. E aí depois a gente falou nesse mundo plural e complexo de vários frameworks, é um deles, né? A gente tá falando de vários, LangChain, LangFlow, né? LangGraph e tal, B, o que for. E aí eu preciso da orquestração das minhas LLM, das minhas tools, dos meus agentes, como é que a gente faz isso, coloca em prática, igual você falou, né? Como eu tenho o no-code, o low-code, o pro-code, tudo isso com você escolhendo, mas a mensagem que, assim, a gente estava com vários clientes, parceiros, de uma forma geral, devs, estudantes, acho que foi um mix de várias pessoas. E a mensagem que todo mundo saiu, e assim, foram mais de 3 horas de evento à noite. Caramba, né? Legal. A gente fechou o evento, acho que 10 e pouca da noite. Foi, de fato, assim, a gente precisa... Várias pessoas falam assim, Matheus, amanhã mesmo eu vou no trabalho e eu falo assim, a gente precisa começar esse negócio. Então, lógico. A mensagem mas isso. Mas acho que essa ponte agora que é mais importante, né? Como começar e por onde começar, acho que ainda falta... Porque é muito complexo, o que a gente tá falando é muito complexo. E o público, pelo que eu entendi aí, foi bem técnico, né? Foi a gente quis fazer um evento mesmo. Bem técnico, e como que as pessoas podem saber dos próximos eventos que vão ter aí no Rio ou em qualquer lugar interessantes assim, Matheus? Onde que eles vão? O melhor lugar, a comunidade do Pull Request. É lá que a gente vai comunicar todos os eventos que a gente tiver, novidades fresquinhas, assim... coisas, né? Alguns vouchers especiais, então assim... Porque eu acho que se você tá ouvindo aqui no podcast, no Spotify, em qualquer lugar, o único link que vai ter na descrição é o da comunidade do podcast assim, no WhatsApp, e todas as referências desse episódio vão estar lá. Então se você tá perdendo alguma coisa aqui, não sabe, não viu a foto que o Matheus colocou do evento que teve da CrewAI, é porque você não tá na comunidade. Então entra lá e faz parte aí, constrói com a gente esse podcast open source que a gente tá tentando fazer aqui. Exato! E assim, em uma semana que a gente voltou, olha a interação que a gente já teve naquela comunidade. O pessoal falando, pedindo. Eu acho que assim, eu tô super animado. 25% porque... em uma semana. Em uma semana. Então, em uma semana. Então eu vou falar agora do meu evento, Matheus, porque a gente fez uma proposta porque de fazer algo mais curto aqui. A gente gosta de falar, né? Aqui não é o Flow, a gente vai ficar 4 horas, mas daria pra ficar 4 horas falando. Cara, mas tava lotado, eu vi a foto aí. Semana passada eu fui num evento em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, que chama Cidade Empreende, então é um evento diferente do seu, é para empreendedores. Então lá, Matheus, era um outro público, tinha dono de empresa de jardinagem, tinha representante do Herbalife,
tinha dono de empresa de varejo de sapato. Essa era a variedade de pessoas que tinha lá. Irada. Ali, uma coisa muito mais legal foi que a palestra, eu ia falar de IA mais técnico e tal, e o organizador me falou assim, não, eu ouvi seus episódios lá, eu quero que você relate o que vocês gravaram lá sobre o impacto da IA nas carreiras das pessoas. Que maneiro. E foi, de longe, o maior público que eu já vi, então também coloquei lá no nosso grupo, quem tava acompanhando, coloquei em tempo real foto, tudo. Tinham mais de 1.300 inscritos. Meu Deus do céu. E foi muito legal. O mais interessante, Matheus, é esse exercício que a gente faz, do tipo, praticamente o mesmo conteúdo, a gente fala com o executivo, fala com o desenvolvedor, sim, e agora falei com o empreendedor, né? Sim. E passando essa mensagem um pouco mais técnica também. E foi, apesar de ter 1.300 inscritos, né? Evento, sabe como é? A gente organiza, tinha, não sei, umas 600, 700 pessoas, mas foi de longe olha que a maior público olha que eu já falei. Direto, parabéns, assim, só um palco, só um evento. E como é importante, e me mostrou, até a minha frase do marceneiro foi relevante, como a IA agora está embrenhada em tudo, né? Em todas as profissões, não tem jeito. A metáfora que eu fiz lá com o marceneiro foi o da parafusadeira elétrica, né? Ele tem a parafusadeira para parafusar, que é a mesma função da chave manual. Né? Agora você imagina que ele chega aqui na minha casa e eu falo para ele assim, olha, eu sou contra parafusadeira elétrica, eu odeio parafusadeira elétrica, aqui na minha casa não entra, você vai ter que fazer na mão. Aí ele falou assim, não vou fazer. Eu falei, mas por que não? É o mesmo trabalho. Ele, não, mas eu vou demorar o triplo do tempo, a qualidade vai ficar péssima, porque vai ficar tudo mole seu móvel aqui, não quero, a qualidade vai ficar péssima. E enquanto eu tô aqui 3 dias montando, eu montaria em meio-dia e outros 2 dias eu escalaria o meu tempo. Então, assim, aí que veio esse gancho, e lá eu dei esse exemplo e todo mundo se identificou. Então foi muito legal. Fiquem ligados aí nos próximos, né? Isso foi semana passada, muita coisa. E essa semana, Matheus? E nas próximas, agora em abril, o que a gente vai ter de evento? Realmente, porque assim, teremos vários eventos vindos aqui, inclusive hoje teremos um evento, né, Alan? Você daqui a pouco estará no evento do TDC Talks, que esse cara é muito chique, né? Com o André Noel, do Vida de Programador, cara, vai ser demais. Mega referência. Vou falar de IA no mundo open source, que IA é open source. Você tá vendo aí, você falou da CreAI, várias palavras-chave que a gente fala que é open source, então eu vou estar hoje à noite lá com o André Noel. Entra lá no TDC Talks para interagir, porque é outro tipo de interação. É live, com perguntas, então vai ser bem legal. Então, estaremos lá. O Tech Nights voltou também. Sim, começamos, né, 2025. Falamos semana passada, agora já tá no meetup do Tech Nights. Entra lá, se inscreve, esse é em São Paulo, é o primeiro de 2025. Vamos rodar por Rio, vamos fazer em Campinas também alguma edição. Então também fica ligado lá. E teremos mais coisas, né? Inclusive, lançamos agora, né? Eu acho que de uma forma geral, uma experiência de IA generativa, né? Eu acho que lá até na sede aqui na IBM. Então, assim, se você quiser, muito interessante. E um caso interessante, porque assim, é literalmente uma experiência. Não vou dar muito spoiler, que eu participei da criação dessa experiência. Legal. Tá? Mas, assim, é uma experiência viva, como se fosse uma empresa que teve algum problema relacionado a IA. Como é que você resolve? Do nada, você como se incorporasse, os personagens tiveram que resolver lá, mas super dinâmico. Eu não fui ainda ver essa. Como IA Experience. Tipo uma imersão, assim. É uma imersão num caso e como que as pessoas fazem pra se inscrever ou pra fazer montar o tour da empresa pra ir lá? Vamos colocar um link aqui, inclusive o contato com a gente lá no grupo do WhatsApp. Tudo é por lá. Eu acho que essa é a resposta pra tudo. E Alan, teremos aqui também, esse mês de abril, tá recheado, né? Teremos mais uma edição lá da Fundação do Cabral. Mais um dia pra falar sobre o tema do momento. Não tem como. Não tem jeito. A gente. Olha, não tem. Esse é um evento fechado, né, Matheus? Para executivo, mas é interessante a gente compartilhar aqui o que a gente vem discutindo, né? Esse mix que hoje a gente tá falando para executivo, a gente tá falando para devs, né? No evento lá eu tava com o superintendente, o líder técnico, o desenvolvedor, todo mundo falando sobre. E aí, como você falou, pessoal de negócio que não é nem da área, todo mundo quer falar como, de fato, né? Não tem como fugir desse assunto. Então, assim, eu acho que o mais interessante a gente tem que saber. Executivos, né? Querem saber onde tá o retorno também, né, Matheus? Ontem lá numa das palestras. Esse é o ponto.
um cara que eu conheci que é muito legal, vou pedir para ele dar um relato aqui depois, chama Felipe Santos, também trabalha na Exame e tal. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, não adianta nada você ter o melhor IA que escreve um e-mail para você, se o seu negócio não é escrever bem e-mails, você não vai ganhar dinheiro escrevendo bem e-mails. Adorei. Entendeu? Tudo bem, você vai ter uma gramática melhor, vai escrever um tom melhor pro seu chefe, um tom melhor pro seu cliente. Mas no fim do dia não vai ser isso que vai fazer você converter uma venda ou fechar um contrato. Então a gente tem que ser crítico pra isso. Eu falo, semana passada, assim, eu acho que eu acabei indo pra BH pra visitar muitos clientes, mas fui em 6 clientes, irmão, em 2 dias, assim, foi insano. Vários workshops. Então vamos entrar no nosso segmento de aprendizado com esse gancho. O que você aprendeu semana passada visitando 6 clientes em 2 dias, Matheus Bittencourt? Olha, eu até adiciono antes, pra visitar esses clientes, eu passei o final de semana, eu virei um final de semana estudando as novidades. E esse mundo de agentes, irmão, de IA, de uma forma geral, é uma semana que às vezes eu vou descansar essa semana. É muito assunto que lança, né? Então, assim, é muito curso, é muito negócio. No evento mesmo, teve uma pessoa que fez uma sacada muito boa. Falou assim, caramba, a gente tá falando de agente, né? Mas tem que falar com as ferramentas diversas. Será que a gente vai ter um protocolo pra isso? Eu falei, irmão, depois estuda o MCP, a gente pode fazer um episódio sobre isso, que é justamente sobre isso, assim, só isso daria um próximo evento. Sim, então, assim, a gente dá como a gente faz isso, como a gente tem esse protocolo único, né, talvez nosso padrão, novo REST, talvez, né, um GraphQL que a gente vai criar para justamente fazer esse protocolo de agente. Então, assim, muito assunto, mas eu acho que, de forma geral, eu fui em diversos clientes. Clientes desde clientes públicos, privados, empresas de inovação, bancária, Finops, assim, Fintechs, Finops aí, já estão falando de Finops comigo, é porque eles querem conectar a gente com o Finops, mas, de uma forma geral, independente do momento que a pessoa está, teve um cliente que já está brincando muito com ele, gente, tem cliente que está começando ainda, mas de uma forma geral, eu falo para todos, a questão aqui é a definição certa do caso de uso. Teve um cliente que me procurou porque tentou fazer o agente, mas fez da forma errada. Eu falei para ele, desculpa, vamos dar 2 passos para trás e organizar. Mais complexo que seja a tecnologia, a gente ainda tem que forçar isso, né? Pensa, que problema você quer resolver? Teve que falou assim, não, eu tenho uma ideia muito boa. Aí eu falei, e qual o retorno? Qual é o ROI? Porque o teu chefe vai cobrar isso, teu diretor vai cobrar isso. Então, assim, pra gente engajar aqui, eu falei, eu quero o caso de sucesso. Um caso de sucesso, você tem que me ajudar a construir o caso de negócio. Porque aí a gente coloca tecnologia, porque não é, né? Sabe, senão a gente vai gastar tempo, igual você falou. Tem que ter retorno. Tem que estar alinhado ao que o negócio faz. Eu acho que eu até estava falando com o pessoal, eu acho que é uma discussão que a gente tem muito nela. Como a gente coloca IA para, talvez aqui, um meio empreendedor, ele vai focar no que ele tem que fazer, a empresa dele. Claro. A contabilidade, né, finanças, aquela coisa toda, nota fiscal, esquece, a gente talvez vamos fazer isso. Mas eu acho que o foco dele ele vai gastar tempo, né, ou investir mais o tempo dele no que ele faz de bem. Eu acho que esse essa pouco tempo, os poucos 2-3 anos que eu tive uma pequena empresa, Matheus, eu me frustrei muito por causa disso. Porque eu queria programar, eu queria desenvolver a solução, e eu passava 80% do meu tempo fazendo posta, fazendo cobrança, emitindo nota fiscal, falando com o contador, e não era o que eu queria fazer. Então a minha frustração maior, fora a carga tributária, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas era o tempo mesmo. Eu ficava 80% do tempo fazendo tarefa administrativa, quem dera tivessem IAs e agentes pra resolver isso pra mim. Legal, cara. Essa semana, Matheus, eu aprendi muito sobre RAG ainda, cara. A gente fala pouco, né, de fazer... Quem aqui da nossa área sabe do que eu tô falando, mas principalmente, Matheus, na parte da construção da sua base de conhecimento. Então isso é uma coisa que também pouco se fala. Porque a gente faz várias demos. Acho que virou quase um commodity fazer o RAG, mas a gente não fala sobre como fazer um bom RAG. Exato. Porque a gente precisa pensar na performance, na qualidade da nossa busca pra gente enriquecer o prompt com o contexto, com a informação contextualizada. Então eu aprendi muito essa semana sobre vetorização, sobre modelo de embedding, sobre escalar um modelo, um banco de dados vetorial para bilhões de pedaços de texto, que são coisas que não são triviais. Então essa semana eu passei estudando mais isso. E o que você... Matheus, você é um fã da Marvel, né?
Sim. Você tem algum filme preferido de IA que você gosta, assim, que tem muito IA? Não vai falar do Jarvis, porque o Jarvis, ele já tá... O Jarvis é caixa preta. A gente não sabe como ele foi feito, não sabe nada. Mas tem algum, assim, preferido seu? Olha, eu acho que envolve IA. Mas meu filme favorito, além de Marvel, é Interestelar. Então, assim, Interestelar? Eu nunca vi. Nunca viu? Irmão, faça um favor pra você mesmo. Hoje, e quem estiver assistindo nunca viu Interestelar, faça esse favor pra sua vida. Assista. Sério? Porque pra mim é o melhor filme já feito e tal. Então, assim, que ele fala, né, que eu acredito muito no futuro da humanidade e tudo mais, que a gente vai ter que... o planeta, de uma forma geral, ele começa a ter uma tempestade de poeira e, assim, ou a gente salva o planeta ou a gente vai ter que achar outro. Mas o dilema, né, basicamente é um filme sobre o amor do pai com a filha, né, mas assim, aí ele fala sobre viagem espacial e o filme, sei lá, 2013, 14, a representação do buraco negro dele foi exatamente o que o pessoal descobriu em 2021, 2022. Que legal. Então, assim, o Christopher Nolan, como diretor, ele realmente trouxe astrônomos, aquela coisa toda. Tem IAs envolvidas em relação a isso, que eles ajudam os astronautas lá. Então, assim, eu acho que de uma forma geral... filme. Pois insano. E eu acho que de uma forma geral, ele fala... Porque, assim, eu acho que pra mim o que eu mais gosto dele por mais que a gente avance aquela coisa toda de IA e tudo mais, assim, o planeta tá acabando. E é o que importa. Aí ele fala sobre isso, tipo, é um filme que acaba falando sobre o que o cara cruza o universo pra tentar salvar a família. Então, assim, muito legal. Acho que é muito bom o filme. Mas eu vou adicionar mais um, porque esse é o meu filme favorito. Que é o seguinte, que acabou falando muito no evento. Que a gente fala sobre a gente, não tem como não falar. John Connor, Sarah Connor, é o Exterminador do Futuro. Deus. Então, assim, não tem um evento que eu não vou falar de agente que o pessoal não link com o Exterminador do Futuro. Impressionante. E o teu, Alan, qual é o teu filme aí? Já que você falou 2, eu vou falar 2 também. Tem um, que é o clássico de A, que eu acho que todo mundo tem que ver hoje em dia. Eu vou rever essa semana, que é o filme Her, do Joaquin Phoenix, de 2013. Porque na época, né, explodiu a cabeça, a gente falou, nossa, isso é futurístico. E, assim, hoje já passou da realidade. É isso que eu falar. Mas eu acho que vale a pena todo mundo rever pra fazer uma reflexão com o olhar de hoje. Então já vamos deixar aqui o ponto. Rever, vocês, o pessoal aqui, entre na comunidade e dê opinião. Eu quero que vocês dêem opinião sobre Interestelar, então sobre Her, sobre Exterminador do Futuro e qual outro lá. E o segundo, cara, é um novinho que eu assisti há pouquíssimo tempo. Nossa! Que chama Alice. Subserviência chama em inglês. Que é com a Megan Fox e é muito atual. Esse, Matheus, é sobre agentes de humanoides robóticos que já estão na vida das pessoas. O hospital inteiro é operado por humanoide. Aí a Alice é uma babá, uma ajudante da família que o cara contrata. Gente, esse filme é espetacular. Explodiu a cabeça. Eu vi. Tá refletindo a realidade hoje. Então comenta aí se você assistiu ou assista, e aí a gente discute semana que vem. Gostei desse segmento de filmes e dicas aqui. Eu também gostei, porque eu amo isso. Eu acho até fazer esse link aqui com os temas que a gente tá falando, né? A gente acabou falando sobre agente, né? No Interestelar tem um agente, aí falou da Alice, acho que de uma forma geral. A Her, eu acho que de uma forma... Tem muito sobre isso. Então, Alan, a pergunta que vamos deixar aqui, pessoal, é... Matheus, e você? Calma. A gente falou que os nossos 10 minutos já estouraram faz tempo, mas tudo bem. Eu tive feedback de pessoas que falou que foi curto demais, acabou mais cedo. Então, acho que foi o André que me deu essa dica. André, pra você a gente tá continuando. Mas, vamos tocar. Eu falei, se a gente não tivesse uma colaboração, a gente ia parar. E a gente tá aqui fazendo o segundo episódio. Porque tivemos uma colaboração. Um herói que salvou a gente. Foi. É aquela visionário, pioneirismo, né? Vamos tocar então o áudio dele e aí a gente discute depois o que aconteceu. Perfeito. Oi, pessoal do Pull Request. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e como vocês, eu sou também podcaster no Fronteiras da Engenharia de Software, no Emílias Podcast e no Elixir em Foco. Eu achei a pergunta de vocês um pouco vaga, então eu vou dizer para vocês como é que eu tenho usado o IA no meu dia a dia. Então, uma das coisas que eu tenho feito é justamente como podcaster, eu pego às vezes a transcrição de um episódio meu
de um dos meus podcasts, e eu coloco lá no ChatGPT, Qwen, DeepSeek, peço para ele gerar um resumo do episódio. Então essa é uma das formas que eu tenho utilizado. Não uso para gerar perguntas, nunca saiu nada muito bom, nas poucas vezes que tentei. E eu uso também como professor de introdução à programação em C para ajudar meus alunos a encontrarem erros. Às vezes as mensagens de erro do C são muito vagas, então eu sugiro que eles usem para isso. E estou experimentando outras formas de usar. Assim que eu tiver novidades eu conto. No próximo episódio eu gostaria que vocês abordassem a questão, ou nos próximos episódios, a questão do desenvolvimento de software usando IA, usando LLMs. O que é cursor? O que é Klein? Existem outras alternativas? É isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço. PR aceito, Matheus. Merge tá feito. Que maneiro! Não, que orgulho. Seu primeiro não é fácil. Então, assim, muito obrigado, Adolfo. Professor, podcaster. Sim, olha, tô lisonjeado. Muito legal. Obrigado mesmo, Adolfo. E vamos lá. Realmente, Matheus, depois pensando, para você fazer um PR no projeto Open Source... Tem que ter uma issue, né? Tem que ter um problema, tem que ter uma questão. E a gente não deixou realmente uma questão. Então, obrigado, Adolfo, do feedback. A gente vai corrigir isso. E no final aqui do episódio, a gente vai abrir uma issue aqui para ser respondida no próximo episódio. Para vocês mandarem a participação de vocês. O PR é a participação de vocês aqui com a gente. A gente gosta disso, né? A gente gosta disso, que é isso. 2 casos de uso ele colocou aí, Matheus. Legal. De usar para gerar pergunta, resumir, transcrever os podcasts dele para gerar resumos. Então, resumo de informação, né? Um use case que ele colocou. E o segundo, que eu gosto muito mais, né? Que é código para ajudar a debugar código. Olha que legal. Achei super interessante, porque realmente, eu lembro quando eu estava ajudando C, às vezes as mensagens não eram tão simples, né, para você fazer. Então, assim, eu acho que é super caso de uso, até fazer essa análise, né? A gente fala muito, né, sobre impacto nas profissões, então, assim, ele como professor, né, como podcaster, então, assim, Adolfo, muito obrigado, realmente. Eu acho que analisando esse PR, eu acho que, primeira coisa, eu concordo, então vamos deixar aqui uma pergunta bem mais específica para vocês. Vamos abrir a issue, então, agora, para fechar o episódio? Vamos lá, eu acho que assim, agora, inclusive, é lá o tema desse episódio, e cada episódio vai lançar uma pergunta sobre o tema do episódio. Então, assim, hoje a gente, óbvio, falou muito sobre agentes, né, a gente falou sobre os filmes e tudo mais. Então, é a pergunta que eu vou deixar pra galera aí responder, porque eu quero ouvir, semana que vem, a resposta aí, um outro áudio, um novo PR pra gente avaliar. Você aí, tá usando a gente? Já tem algum caso que você já fez? Conta pra gente. A gente quer avaliar esse teu PR, essa tua história. E tá usando, qual tecnologia tá fazendo? Fez na mão, qual problema que fez, Langflow. Qual o problema que teve, né? Ou se não usou, quer mas começar a usar e não sabe por quê. Quer começar a usar. Legal, boa. E vai mandar onde ela? No canal do Pull Request. É esse nossa via de comunicação. Na comunidade, então assim, é lá que a gente vai estar falando com vocês. Então, por favor, mandem, porque essa interação é vivo. Essa é a ideia que a gente tem. Então, alô, aquela pergunta de sempre. Nos vemos no próximo episódio. Com certeza, Matheus. Até lá e não esquece de interagir com a gente. Um abraço. Estamos no WhatsApp. Valeu, galera! Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.